Hoje estudaremos Romanos capítulo 3, versículos 21 a 24, que diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A partir desse texto, o apóstolo Paulo começa a falar sobre a justificação como um ato divino e não uma obra humana. Deste texto para trás, nós já estudamos sobre a depravação da humanidade. O apóstolo Paulo ele fala sobre a depravação da humanidade deste texto para trás. E ele fala que o pecado não causou apenas arranhões na humanidade, mas destruiu toda a humanidade, todo o ser interior do homem, apagando a imagem que existia de Deus dentro do homem. Então o homem, por causa do pecado, não pode buscar mais a Deus, não busca mais a Deus por suas vontades, por seus desejos. O homem não pode cumprir a lei. A lei, ela apenas condena o homem por seus pecados, mas não absolve o homem, não tem o poder de absolver, de justificar o homem. E a partir desse versículo, o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre a justificação como um ato divino, exclusivamente divino. Ele começa a falar sobre Jesus Cristo como remédio para a humanidade, para o pecado. E ele então, através desse versículo, ele fala sobre a justificação como um ato divino e não uma obra humana. Ou seja, a justificação aconteceu no céu e não na terra. É um ato de Deus e não um processo. É fora de nós. É lá no tribunal de Deus e não dentro de nós. Não é em nosso coração. A justificação não acontece em nosso coração. Acontece fora de nós. Paulo afirma neste texto que a salvação é alcançada através da fé em Jesus Cristo e não por obras propriamente ditas. De acordo com esse versículo, a justificação é concedida por Deus como um presente gratuito e não algo que pode ser alcançado por meio de obras humanas. Ela é vista como um ato divino que ocorre no momento em que a pessoa coloca sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. E é considerado um evento único, instantâneo, em vez de um processo contínuo. A justificação, segundo esse texto, é uma declaração legal de que a pessoa é justa diante de Deus, apesar de seus pecados, presentes, passados ou futuros. Ela ocorre no tribunal de Deus e não dentro de nós. É Deus quem julga e quem justifica e não as pessoas. Não é vista como um processo interno de autoaperfeiçoamento, mas sim como um ato divino que ocorre fora de nós.